explicar para vocês que esse mercado prateado, né, que a gente fala, o mercado dos consumidores 50 a mais, ele já é considerado, quando a gente fala a nível mundial, a terceira maior economia do mundo. Quando a gente vê o poder de consumo desse público, só perde, né, se fosse um país para Estados Unidos e China. Então, é um público gigantesco que só vai crescer, porque a gente está vivendo mais, né? No Brasil, esse público já consome quase 2 trilhões de reais por ano. E para que a gente entenda um pouco melhor, a gente vai mostrar esses cases super legais hoje. Esse a gente quis trazer um pouco a visão e cases de ações externas para o público 50, 60 a mais, já que essa também é um argumento muito importante para você fazer ações internas e vice-versa. E é muito, muito bacana a gente poder estar conversando sobre isso, porque todo mundo fala muito da economia prateada, tem, né, começado a se falar muito, e o que a gente vê, na verdade, até no estudo do Tsunami, 54% dos brasileiros com mais de 50 anos acham que as empresas e as marcas não olham para eles. Então, quando a gente olha por um lado, tem uma grande oportunidade, e do outro, a gente vê que tem um abismo entre o que a maioria das marcas estão falando e como isso está sendo falado. Então, no Trend Senior tem, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, tem buscado cada vez mais conversar de uma maneira mais natural e positiva com esse target, né? Então, como que a gente faz isso, né? Primeiro, a gente tem que olhar para o nosso consumidor, porque a maioria das vezes, quando a gente olha a comunicação que é feita para o público maduro, é cheia e carregada de estereótipos, de como as pessoas mais jovens acham que é ser maduro, ser sênior, e a gente percebe que isso não conecta, são conversas que não conectam, e o que no Trend Senior tem tentado fazer nos últimos anos é trazer essa comunicação, esse posicionamento de um envelhecimento positivo. Então, sendo um produto que proporciona uma melhora na imunidade, né, nos ossos, músculos, etc., ele permite que você possa viver a sua idade do seu jeito. Então, tudo começou lá atrás com uma pergunta, né, uma provocação que a marca fez, falando assim, o que você quer ser quando você envelhecer? Então, a partir daí, a gente começa a entender que o nosso target, o nosso consumidor, hoje, ele chega na maturidade, com muito mais saúde do que pensava que ia chegar, com uma situação financeira diferente da que imaginava e com desejos, anseios e também tensões diferentes. Então, é nisso que a gente tem tentado trabalhar, trazendo pautas e conversas que a maioria dos lugares não estão trazendo. Então, no papel no Trend Senior, além da gente proporcionar com o nosso benefício funcional, tudo que a pessoa na maturidade pode precisar para viver a vida que ela quer, a idade que ela quer, a gente também quer proporcionar conversas relevantes com essas pessoas dentro desse universo. E ano passado teve o lançamento do Movimento Pró-Idade, que ele faz justamente o contraponto com a anti-idade, né? Tudo que a gente ouve é o creme anti-idade, é o não sei o que anti-idade, e a gente tem visto muito essa questão do etarismo sendo discutida. Então, ano passado, um pouco antes até dessa conversa estar rolando, no Trend Senior chegou com essa provocação do movimento pró-idade, que é um convite para as pessoas com mais de 50 anos viverem a sua idade do seu jeito. Hoje a Nestlé é uma empresa que já tem um percentual de funcionários, de colaboradores acima da média de mercado, com mais de 50 anos, e tem iniciativas também muito positivas. Então, tem um projeto Viver Bem, em que prepara as pessoas que estão próximas de se aposentar a ter um treinamento, até assim, um suporte de educação financeira, como vai ser a partir de agora, que a minha renda vai mudar, né? Eu não vou ser mais funcionário que com aquele salário, questão psicológica, né? Um apoio psicológico, porque a minha rotina vai mudar, então como isso vai influenciar na minha vida, e como que a gente incentiva as pessoas a buscarem o que elas querem fazer a partir dali. E dentro do nosso time também, de Trend Senior, né? No nosso time de marketing, a gente considera essencial ter alguém do target
dentro do time para trazer esse ponto de vista e esse olhar sem os estereótipos, né? Então, que a gente possa ter essa troca no dia a dia é muito mais rico. Tudo isso traz esse frescor, esse olhar. Então, eu acho que é muito nesse sentido também que a empresa trabalha, de prover essa diversidade e inclusão de pessoas com diferentes aspectos e pontos de vista, contribui muito para que a gente consiga colocar o consumidor no centro da conversa. Bom, eu acho que a reserva, ela sempre, desde o primeiro dia, ela sempre se propôs a não ser uma marca de roupa comum, né? Desde sempre, ela trouxe assuntos, ela sempre quis ser, né, uma mesa de bar para poder conversar, né, com as pessoas, com os funcionários, com os clientes, ser uma plataforma de comunicação, assim, né, de trazer assuntos, né, fora desse mercado padrão, né, de moda. E, enfim, acho que até a gente foi reconhecido, né, por isso, nesses últimos anos, assim, por estar fazendo diferente, por tocar em assuntos diferentes. E, junto com isso, acho que vem muito do nosso propósito, né, que é cuidar, emocionar e surpreender todos os dias e todas as pessoas, né? A gente não pode fazer isso só, né, para um tipo de pessoa, para um determinado perfil, porque é sobre todos, né? E aí eu acho que para a gente, como esse propósito é tão forte, como cultura mesmo, assim, né? Isso é repassado mensalmente, né, nas reuniões de comunicação, né, em treinamentos, isso é muito forte para a gente em qualquer área, né? Para mim, eu estou falando aqui de branding, né, de construção de campanha de posicionamento, mas isso é forte na loja, isso é forte no CD, no centro de separação, né? É forte no RH, que não chama RH, chama FH, de fontes humanas, né? Isso é muito forte em todas as áreas mesmo, assim, né? E aí, se a gente fala de cuidar, emocionar e surpreender, como é que a gente vai cuidar, né, dessas pessoas? Como é que a gente surpreende, né? Então, acho que é muito sobre fazer diferente. E isso, quando vem de uma forma natural, né, a gente consegue chegar em resultados como esses. E aí a gente trouxe essa temática, né, do etarismo, muito porque isso também já estava natural aqui dentro, né? A gente tem quase 100 funcionários com 50 a mais, né? Entre sede e loja, e eles já participavam das nossas campanhas, assim, né? E aí a gente trouxe, né, essa temática, por entender que isso não era visto, a gente parou e falou assim, gente, a gente nunca viu uma campanha com um casal de senhores, assim, né, de pessoas, né, se amando, né? Porque isso existe, né? E aí eu acho que é muito sobre isso, assim, isso que tu falou. Quando as pessoas olharam, a primeira reação foi, opa, sabe? E aí, assim, por que a gente sente isso? Porque isso não é normal, não é comum, né? Então, assim, cabe a gente, e aí eu acho que a gente também fala muito aqui dentro, né? Tanto nessa última campanha com pessoas com deficiência, ou a questão do etarismo, a gente não tem que apoiar a legenda, né? Não tem que apoiar a legenda explicando ou trazendo um conceito, porque isso deve, a nossa obrigação, ser tratado com naturalidade, né? Então, ao invés de ter um slogan lá sobre idade, namorados reserva, né? É como a gente faria com um casal de 20, de 30, de 50, né? Então, essa naturalidade que, assim, a gente busca ter, né? E é claro que junto com isso é muito legal, inclusive para a gente aqui, né, como funcionário, que a gente tem uma oportunidade enorme de estudar mesmo, assim, sobre isso, né? A gente precisa aprender todos os dias sobre tudo, né? O mundo muda e evolui, e a gente precisa estar conectado com tudo, e algumas coisas realmente, é muita coisa, né? E aí a gente acaba tendo oportunidade, né? De poder entender boas práticas ligadas a esse tipo de relacionamento, né? E o resultado disso, assim, é uma chuva de amor, assim, é uma coisa assim que toca coração, assim, a gente tem aqui os relatos, assim, a gente até no ano passado a gente chegou, cara, é tão lindo as mensagens que a gente recebe, assim, porque, assim, são as pessoas que vivem isso, né, que são invisibilizadas, né, que nunca aparecem numa campanha de outros namorados, né, segundo das famílias, né, e segundo as pessoas de fora, assim, que também não estão nessa idade, não estão na família, mas que se emocionam, que tocam, tipo, poxa, eu nunca parei para pensar realmente, né, por que eu me choco quando eu vejo essas pessoas? Foi muito difícil, assim, porque a gente até tinha passado por um casal antes de idosos, a gente estava com a campanha pronta e a família do casal achou desrespeitoso eles aparecendo assim em público. E aí poder tratar isso com naturalidade
é um orgulho muito grande, assim, pra gente. Um, porque a gente cumpre o nosso propósito daqui com, né, com maestria, e segundo, de fato, assim, de poder, como marca, deixar um legado, assim, e, inclusive, assim, todas essas frentes, assim, né, de plataforma, né, enfim, de acessibilidade, enfim, tudo que for para incluir, né, qualquer tipo de pessoa que possa não sentir, como faz parte do nosso propósito, cuidar, emocionar e surpreender, é sobre isso. Então, a gente realmente, assim, a gente estuda, procura parceiros e temas que, de fato, as pessoas vão se sentir parte, sabe? Da importância de marcas que não são voltadas para o público maduro abordarem esse tema justamente para começar a mudar e desconstruir a mentalidade dos mais jovens, porque é daí que vem boa parte dos estereótipos que a maioria das empresas e das marcas, como você falou, Morris, as equipes são ainda muito jovens, né? E acabam caindo sempre naquela conversa do estereótipo que não conecta. Eu acho que dos dois pontos, a gente aqui incentivando o público maduro a reforçar esse olhar de sim, você pode, você não é aquilo que muita gente está falando que é, então você pode viver, e os mais jovens aprendendo a olhar para os mais velhos também dessa forma. Então, porque assim, isso, acho que quando a gente vê passos como esses, a gente traz autonomia para eles, ter toda essa questão também, assim, né, de não se ver, não se sentir capaz. Então, acho que leva muito também para esse lugar, assim, né, tipo de autonomia, segurança, autoestima, né, que é tão importante. Que as pessoas continuam presas naquele modelo de que, nossa, as pessoas maduras não sabem mexer, não acessam rede social, e a gente vê claramente isso, né? A gente faz todo um trabalho, não só em redes sociais, mas a gente também tem a nossa venda direta ao consumidor, então a gente tem o nosso banco de um CRM, né? Um banco em que a gente acessa as pessoas que já são consumidores, que interagem com a marca, então, e a gente tem resultado com isso, né? A gente tem um resultado, obviamente, que é integrado, né, de um 360 de comunicação, onde a gente tem os meios tradicionais offline, né, com TV, etc. Mas o digital para a gente tem tido uma força cada vez maior, com a gente presente nas redes sociais, abrindo essas conversas, a gente também trabalhando com projetos futuros que vão para além só da rede social, mas que a gente quer trazer outros tipos de conversa em outros meios. Na época da pandemia também foi feito um trabalho que foi muito legal do chatbot, porque foi um momento que todo mundo ficou dentro de casa e todo mundo teve que se adaptar e reaprender. Então, a gente vê que não é só estar na internet, não é só aquele básico, não. A gente tem pesquisa e mostra que tem TikTok, não é só o basicão que a gente vê, não. Assim, acho que tem uma série de plataformas diferentes que a gente sabe que os sêniores estão e que para a gente é prioridade, e uma boa parte do nosso recurso de mídia também é direcionado para isso. E, assim, a reserva, ela já se propõe a cuidar, né? O nosso propósito, como eu falei, ele está nas campanhas, mas ele também está permeado em todos os departamentos. Então, assim, cuidar, emocionar e surpreender, né? Existe hoje uma área de felicidade aqui dentro, né? Onde cuida, enfim, de ações internas, de aproximação das pessoas, de relacionamento, né? De treinamento. A gente tem uma escola aqui dentro que chama Escola de Rebeldia, onde a gente tem diversos cursos, e isso se estende não só para as pessoas que fazem parte do nosso Caro Coroa, mas para todas, porque essa integração é muito importante. Não adianta só eles fazerem e ficarem isolados, né, num grupo. Então, essa integração é que para a gente é o maior valor, assim. Essa parte de treinamento interno é muito forte, então a gente tem uma série de treinamentos que a Nestlé proporciona para todos os funcionários, de tecnologia, de marketing, de qualidade de vida, de bem-estar. Então, assim, tem uma série de treinamentos que são opcionais, optativos, são abertos. Então, se você se interessa por aquele tema, se você quer, você se inscreve, você participa online, tem alguns são presenciais. Então, é uma empresa que proporciona muito, estimula muito o desenvolvimento através de treinamentos internos e também não só a contratação por parte do RH de funcionários, mas também tem iniciativa de
terceirizados voltados para o público maduro. Então, por exemplo, teve uma ação da Nestlé Brasil que foi contratação de promotores em loja para fazer abordagem, merchandising, degustação com esse público maduro. Então, são pessoas de mais de 50 anos que já trabalharam com a Nestlé. Isso formou-se um pool de pessoas que depois Nespresso aproveitou para também fazer um tipo de ação voltado, tendo promotores 50 a mais. Então, esse tipo de dinâmica dentro da companhia, né? Como é que as empresas estão fazendo com relação aos 50 a mais dos grupos, né? Gênero, PCD, etnias, LGBTQIAP+, porque agora, assim, dentro de 50 a mais, a gente vai ter todas essas classes, entendeu? Como é que as empresas estão fazendo? A Nestlé, por exemplo, tem grupos de trabalho que trata desses assuntos com esses pilares? Tem sim, Paulo. Tem uma série de grupos, justamente muito nesse direcionamento de buscar diversidade e inclusão. Então, você tem um grupo de jovens, você tem um grupo focado em LGBT, você tem um grupo mais focado na questão da etnia. Então, existem vários grupos de trabalho com funcionários dentro da Nestlé também. É liderado pelo RH, né? E aí, para justamente direcionar, trazer discussões e direcionar iniciativas, né, enfim, para incentivar mesmo. Então, também trabalha-se com esse tipo de grupo, sim. Isso que a Joyce trouxe é muito comum. Tem várias empresas que estão aqui, inclusive a Volkswagen comentou aqui no chat, Volkswagen, GetNet, que está aqui. Tem uma série de empresas que estão aqui Sanofi. com a gente. Sanofi, tem muitos nomes aqui, que tem o grupo específico de gerações, como tem empresas que estão começando a olhar sobre o tema e tratam de forma mais interseccional, ou seja, cruzando os outros recortes da diversidade, né? Porque o tema etário, a gente brinca que é o mais transversal a todos, porque, como a Fernanda disse, com sorte todo mundo vai envelhecer, então os grupos subrepresentados pode ser tratado, né, com a questão do envelhecimento e longevidade, ou de forma separada, porque se não tiver essa intencionalidade, fatalmente não move o ponteiro em termos de inclusão, de contratação e representatividade. Bom, eu sou uma das líderes do sublíder, na verdade, dos vários pilares que nós temos. E estamos ainda, na verdade, eu acho que é um ensinamento diário, né? Do que mais e o que a gente precisa fazer. Então, estamos ainda sempre olhando os outros mercados. O Paulo está perguntando, né, quem tem o que já foi feito. E eu estava discutindo outro dia com uma outra pessoa, que é a Mônica, também uma das líderes aqui, e a gente começa a ver que o privado está à frente um pouco do público. Então, nós podemos fazer várias iniciativas. Temos isso já estabelecido, várias coisas dentro da Sanofi, mas a gente está buscando, inclusive, como que a gente vai, daqui para frente, influenciar as iniciativas públicas também. Como que a gente vai construir também para ultrapassar o nosso muro e ir para o público? Eu acho que esse papel é do privado mesmo, de discutir, trazer esse tema. Acho que a iniciativa de vocês aqui é perfeita, trazendo várias empresas de ponta aqui e outros setores, e vamos conversando cada vez mais com a sociedade para que a gente saia depois dos nossos muros e vá à frente. E nós temos targets a ser atingidos aí para os próximos anos. Então, assim, eu acho isso muito necessário, é um alinhamento que vem dos pilares juntamente com os recursos humanos, porque se a gente não tiver alinhado, a gente pode bater o bumbo, falar a todo tempo, mas tem que ter o pessoal, né, da nossa retaguarda e do RH comprando essa ideia e fortalecendo, que nós temos, assim como o PCT também precisa ter uma determinada cota, isso está na lei, um dia a gente vai chegar lá também, eu acho, que a gente vai ter que ter isso como política pública, como leis trabalhistas, onde os 50 a mais vão ter uma faixa, uma porcentagem de pessoas que obrigatoriamente vão ser compostas por essas pessoas. Eu acredito nisso. Fundamental para influenciar políticas públicas, e a gente tem monitorado aí projetos de lei tramitando
no Congresso nesse sentido, então acredito que é uma tendência que em algum momento isso aconteça mesmo.